Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês, já são 467 mil até hoje inscritos no meu canal. Pô, muito obrigado, né? Se você não se inscreveu no meu canal, né, e gosta do conteúdo, se inscreva ou indique alguém. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, né? Utilize das páginas dos comentários, né? Como vocês fazem muito bem, vale destacar 3 mil, 4 mil comentários e coloque like no que vocês gostaram, né? E sempre indica, como eu digo, uma pessoa que você goste do conteúdo do canal. Lembre que a última entrevista que nós postamos foi do ministro de vários governos, de 3 governos, foi deputado constituinte, deputado federal por várias legislaturas, professor universitário durante muitos anos, embaixador, etc., Delfim Neto, e é bem interessante para fazer uma longa análise, cerca de 70 anos, da história econômica, política, com muitas questões bem relevantes, inclusive sobre a atual conjuntura econômica, né? E teremos já articulando mais 2 entrevistas que vão ser para a semana que vem, muito legais também, tá bom? Então, e lembro, claro, na plataforma www.cursosdovila.com.br tem os cursos históricos que nós ofereceremos e o primeiro deles lá tem todas as informações, a história da dona militar no Brasil. Então, vamos lá, né? Hoje é dia triste, nós já somos o 3º no mundo, né? Em número de óbitos, em número de casos, a situação é cada vez mais grave, mas mesmo assim, continua a militarização do Ministério da Saúde. Hoje, mais militares foram designados para o Ministério da Saúde, que continua sem um titular da pasta. O que lá está é um general, que supostamente estaria interinamente, portanto, aguardando a nomeação de um titular, mas até agora isso não ocorreu. E chegam pessoas no Ministério sem a mínima experiência. Até um cidadão lá, um milionário aí, que desse assunto não entende absolutamente nada, e dizem alguns, hoje estavam inclusive alguns jornais, que ele pode ser ele, esse milionário, o titular do Ministério da Saúde. É algo assim absurdo. Estão brincando com a saúde pública no Brasil, né? O Brasil já é o 3º no mundo e ruma para ser o primeiro, o centro mundial da pandemia. Triste medalha de ouro que o Brasil vai obter, né? Então é realmente uma situação extremamente difícil. O Trump voltou outra vez a atacar o Brasil hoje, carimbando de países de infectados, isso quando os Estados Unidos têm 3 vezes mais mortos do que o Brasil, e falou que o tratamento, se fosse feito nos Estados Unidos, que está sendo feito no Brasil, ao invés de 100 mil mortos, lá teria passado quase se aproximando a mais 1,5 milhão de mortos, ou seja, dizendo, portanto, que aqui foi feito tudo errado. Esse é o grande amigão do Bolsonaro. Então é uma situação difícil, todas as informações são preocupantes, especialmente nessa área. Há um grande artigo, vale a pena ler na Folha de São Paulo hoje, chamado Os Neo-Especialistas, Riscos para a Prática da Medicina, do Dr. Fernando Maluf, que inclusive já entrevistamos aqui no canal, mostrando como isso é uma coisa séria, e o cenário mais ou menos que se desenha, né, para domingo, né? Para domingo é muito preocupante, porque vai ter manifestação dos grupos pró-Bolsonaro, dos grupos contra Bolsonaro, né? Ele tem feito ameaças, ele está pedindo que as PMs, que não é responsabilidade dele, as polícias militares são responsáveis dos governadores, né? Mas ele está pedindo que elas façam o seu devido trabalho, ou seja, ele está insuflando a quebra da hierarquia e da obediência nas polícias militares para que elas obedeçam ao presidente da República e não aos governadores de estado. Isso aqui não é crime? É crime, não é exagero quando eu chamo de criminoso, né? E reforço todo dia isso, ele é criminoso mesmo, a todo momento. E ele diz o seguinte, que sugeriu, de acordo com a Folha de São Paulo, que é a fonte que eu estou usando aqui, que pode utilizar a Força Nacional em atos contra o governo. E voltou a criticar os que ameaçam protestar contra ele, chamando-os de marginais, terroristas, maconheiros e desocupados. Bem, vamos lá então. Qual é a questão que se coloca? O ato vai ocorrer, os atos, se assim preferirem, no plural. O meu temor, acho que de todos os democratas, é que não ocorram incidentes entre os 2 grupos, né? E que isso não leve a um processo de radicalização nas ruas. Acho que é esse o caminho. Os bolsonaristas vão fazer de tudo para provocar, como fizeram na Avenida Paulista. Tudo o que aconteceu no último domingo em São Paulo foi provocação dos bolsonaristas. Taco de beisebol, por exemplo, que aquela senhora foi presa e assim por diante, né? E eu não gostei, registro aqui, da ação da PM. Eu acho que não foi bem encaminhado. Espero que o governador do estado aqui de São Paulo tenha a responsabilidade, junto com o secretário de Segurança, que é o general França, e o comandante da PM, para construir condições de segurança para que as manifestações ocorram na Avenida Paulista, mas que se restringam a manifestações, né? Sem quebra-quebra, sem ataque ao patrimônio público-privado, sem incidentes e agressões entre os grupos. Mas o cenário deve ser
se repetir também no resto do Brasil. Mas os bolsonaristas, amando do Bolsonaro, que é o chefe da quadrilha Desorcrim nazifascista, e é sim, com características nazifascistas, assista os vídeos anteriores, ou lives anteriores que nós fizemos, tem lá toda uma discussão mostrando quais são as características do fascismo no governo, quais são as características do nazismo no governo, né, e como é que ele conspira dioturnamente contra a Constituição. Então isso tudo está lá nos vídeos devidamente explicado. Portanto, não é uma pecha colocada no personagem Bolsonaro, não. É uma consideração histórico-política de tão grave os riscos que ele coloca o Estado Democrático de Direito no Brasil. Ele vai jogar no incidente. Ele quer um incidente, ele quer. Essa liderança é o estilo Benito, é o estilo Adolfo, e ele é, não sei se é o Adolfo Tupiniquim ou Benito Tupiniquim, né, ou pretende ser, vive desse tipo de coisa, do confronto. Não vive da democracia, do debate aberto, livre, da pluralidade, da convivência dos contrários, que é a essência da democracia. Ele vive desse tipo de confronto, quer eliminar o outro. A política para lideranças nazifascistas como o Bolsonaro é a guerra. E na guerra não se convive, não é adversários, são inimigos, e com inimigos não se convive, se elimina. É essa a visão que ele tem. Agora, cabe, portanto, às forças democráticas, que é a ampla maioria da população brasileira, se posicionar democraticamente. Se quer ir às ruas, deseja, desde que siga as regras colocadas pelas autoridades sanitárias, vão, né, respeito, mas sem aquele tipo de conflito desagradável que ocorreu, por exemplo, que ocorreu em Curitiba, que precisa averiguar direitinho como tudo isso ocorreu, né? Eu tenho muitas desconfianças, mas a questão que se coloca frente a isso, vocês percebem o seguinte: a análise que nós fizemos aqui, ela estava correta. Crise sanitária, econômica, tensão entre os poderes e caos social, indo para a comoção, para o caos social. É isso que está ocorrendo. Nós estamos da terceira estágio indo para o quarto. Já estamos no primeiro, que eles convivem, uma visão de totalidade ao mesmo tempo, né? Você tem a crise sanitária, a crise econômica, a crise político-institucional e o caos social. Nós estamos chegando lá, no confronto, que ele quer uma guerra civil, que é um velho desejo do Bolsonaro, que ele tem desde a época que era deputado, e tem registros, são inúmeros, né? Não adianta querer apagá-los, porque a história está aí, que ele queria guerra civil entre os brasileiros. Ele dizia que o Brasil precisava de guerra civil, precisava de sangue. Tem vários depoimentos. O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale, fez questão, inclusive, num artigo publicado há cerca de um mês no jornal Estado de São Paulo, em um sábado, né, de lembrar essas frases maravilhosas, fantásticas do Bolsonaro, desejando a guerra civil, né, a morte de 30 mil brasileiros e, na época, o fuzilamento do presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso. Então, isso que comportamento é? Democrático? Não é. É fascista. Então, não é uma agressão. É uma consideração analítica. Bolsonaro é fascista. Quem o segue pode nem saber direito o que é o fascismo, mas se faz as ações que o Bolsonaro propõe, é fascista também. E ele tem características nazistas, né? Que do pensamento nazista, que está ligado aos que o seguem. Basta ver o secretário, aquele que passou pela cultura, né? Pela Secretaria Nacional de Cultura, que, vamos lembrar, o Goebbels, que ele plagiou, e não podemos nos esquecer, o Wagner, e outras referências nazistas que foram feitas por membros do governo. Portanto, esse é o retrato. Agora, a pergunta que fica para nós, né, é o seguinte: como é possível um governo com características nazistas, com características fascistas, conspirando diuturnamente contra a Constituição brasileira de 1988, como esse governo consegue conviver com as instituições democráticas, com o Estado Democrático de Direito? Acho que essa é a pergunta-chave. Como é possível que isso se mantenha por longo tempo? Ou é possível que isso seja uma convivência de curto momento, de curto estágio, um estágio muito curto, e possa levar a um rompimento da ordem? Aí que é a questão que nos interessa. Vamos lá, então. A questão que se coloca, eu acho que esse é o cerne da questão, é que o Bolsonaro sabe muito bem que não tem condições de chegar com viabilidade eleitoral na eleição de outubro de 2022, né? Portanto, tem lá cerca de 2 anos e meio, pouco menos que isso, até o momento da eleição. Isso ele tem plena consciência que não tem condições de chegar com viabilidade eleitoral, portanto, não tem condições de ir ao segundo turno e permanecer no poder. Ele sabe, de um lado, porque a crise sanitária não para de aumentar o número de óbitos, de contaminados, e o Brasil pode se aproximar ao trágico número norte-americano, passando de 100 mil mortos, mesmo, e ainda sabendo que nós temos casos subnotificados. E também a epidemia ela pode se estender no tempo mais do que se imaginava, tendo em vista a quebra das regras de isolamento social. Ele
tem essa noção. As pessoas que têm alguma racionalidade que o cercam já devem ter informado que o número de mortos vai crescer e vai crescer muito. E eles estão escondendo o número de mortos e só divulgando no final do dia, até para não passar no Jornal Nacional. Isso é ação da militarização. Acho que estão na época da ditadura militar. Não estão. Vocês estão na época da Constituição, da liberdade, da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, de opinião, de organização, etc. Né? Então ele sabe que a crise sanitária é muito grave e vai ser muito próximo o número de óbitos, infelizmente, dos Estados Unidos, se é que não vai ser superior. E vai ser mais longa no tempo. Sendo mais longa no tempo, ela vai inviabilizar inúmeras atividades econômicas. Porque na hora que tiver a reabertura e já está tendo do comércio em várias regiões do país, o movimento não vai ser o mesmo. É evidente, as pessoas continuam com muito medo. Além do que, pode ocorrer, e dizem os especialistas, e que até agora acertaram, né, uma segunda onda. E uma segunda onda vai ter de levar ao fechamento, outra vez, de vários setores da economia. Isso tem um efeito econômico devastador e um efeito político devastador também. Então ele sabe, vamos por partes, para entender a análise, que a crise sanitária é grave e vai levar um número de mortes igual ao superior dos Estados Unidos. 2. Que ela deve se estender muito mais no tempo do que se imaginava, tendo em vista a quebra das regras de isolamento social. 3. Tudo indica também que os efeitos na economia vão ser devastadores, né? Mais ainda se tiver uma segunda onda, né? Vamos lá, 4. Qual é a questão? A 4. Que nós teremos a maior recessão da história, em torno de -8, -9. Estima-se que por volta de agosto tenhamos no Brasil entre 20 a 25 milhões de desempregados. Portanto, você vai ter um cenário, só estou em 2 pontos, não cheguei na crise política institucional, um cenário terrível, uma verdadeira bomba social está sendo criada, né? De milhares de contaminados, milhares de mortos, extensão da epidemia no tempo e uma crise econômica gravíssima, sem que o governo consiga construir ações no momento da crise para que a população consiga sobreviver. Quanto mais o governo construir alternativas para o período posterior, alternativas econômicas, entenda-se, para o período posterior à grande epidemia, né? Então, nós vamos estar, na verdade, com uma panela de pressão pronta a explodir. Por outro lado, o governo cultiva diuturnamente o conflito entre os poderes. Quantas vezes, só nos meses agora, se pegar maio, começo de junho, quantos conflitos ocorreram entre o presidente da República, o Congresso Nacional, em especial com a Câmara dos Deputados, e mais em especial com o Rodrigo Maia, e do presidente da República com os governadores de Estado e do presidente da República contra o STF. Quantas vezes? As declarações de cerca de uma semana atrás, dizendo um palavrão, não vou dizer qual, né, em relação ao STF, basta, eu não aguento mais, tá? E quantas vezes, né? Portanto, então você junta o que eu falei, a crise sanitária, a crise econômica, a constante crise político-institucional, ele tem a clareza que dificilmente chegará com viabilidade eleitoral, insisto, na eleição de outubro de 22. Mas há outros complicadores, além de tudo isso, que já é bastante complexo. É a crise mais grave que nós vivemos na história da República, hein? Em extensão no tempo, em profundidade, em amplitude. Não há, desde 1889 até hoje, nada igual. Portanto, a complexidade é muito grande. Ele não tem condições, ele tem plena consciência das suas limitações intelectuais, né? E tem plena consciência que a sua equipe, o seu time é ruim, ele sabe, para enfrentar uma situação gravíssima, mais grave da história do Brasil republicano. Aí ele tem um instrumento para que ele usa muito e que vai complicar ainda mais a situação, que é a produção de fake news. E toda a estrutura montada pelo filho, pelo Carlos, que é braço do pai, como nós sabemos. Como eu digo, Carlos, Flávio e Bananinha são marcas fantasias de Jair Bolsonaro. Marcas dele, servem para ele, né, para fazer o trabalho sujo quando ele não quer fazer aquele tipo de trabalho. E, em especial o Carlos, que é a figura-chave desse castelo de cartas do bolsonarismo, que logo vai cair, logo isso vai desabar. E o Carlos é aquele que montou toda a estrutura das fake news. No processo eleitoral de 2018, tem o processo no TSE, que vai ser resolvido, que é ainda no final desse ano,
né? Por volta do final desse ano, creio, do último trimestre, isso vai estar muito quente, e toda a produção de fake desde que assumiu o governo, com ações criminosas e de ameaças, inclusive físicas, a opositores políticos, em especial a ministros do Supremo Tribunal Federal e aos comandantes do Congresso Nacional. E as investigações que estão sendo desenvolvidas, na primeira etapa, já atingiu parte dos bolsonaristas, mas não chegou ao topo da pirâmide, onde está o Carlos, como marionete do pai. E vai ocorrer a prisão do Carlos, vai ser solicitada a prisão dele. E por quê? Porque ele solto vai destruir provas, coagir testemunhas, criar dificuldades para a investigação. Então a segunda fase necessariamente vai bater no Carlos Bolsonaro. Além do que, o Carlos, que é o homem-chave nessa questão, os outros dois filhos não interessam, o Bananinha e o outro Flávio, é o Carlos que é a chave, é um sujeito emocionalmente descontrolado, né? E ele é um homem, ali o seu gabinete inicialmente na Câmara dos Vereadores, que começa com ele, quando o pai vai para Brasília, é o Carlos que o sucede na Câmara dos Vereadores, a relação com as milícias, permanente com as milícias, porque o pai está em Brasília, apesar de ficar há pouco tempo lá, mas é o Carlos que tem toda essa relação com o crime lá do Rio de Janeiro, com as milícias, né? Que depois o Flávio colabora quando é deputado estadual no Rio de Janeiro, estabelecendo via Queiroz, que também é um homem de Jair Bolsonaro. Mas o Carlos é o homem-chave nessa história, muito mais que Flávio, muito mais que Bananinha. E tem todos esses traços de desequilíbrio emocional que são patentes. E o que deve ocorrer nessa investigação é a prisão, mais cedo ou mais tarde, de Carlos Bolsonaro. E aí a resposta do pai vai ser: eu não cumpro ordens absurdas. Não é isso que ele disse recentemente? E ele vai se recusar, vai incentivar o filho a não atender a ordem de prisão, resistir, por exemplo, à Polícia Federal, que vai cumprir a ordem de prisão, que certamente será solicitada, se a investigação for, como está sendo, muito bem feita, né? E vai chegar a quem organiza tudo aquilo. E aos maus empresários. Com relação aos maus empresários, a gente já os conhece. E tem outros que eu desconfio que estão envolvidos em tudo isso, né? Que é gente que conspira contra o Estado Democrático de Direito, né? Mas são trombadinhas do capital, são pé de chinelos, não é o grande capital. Eu nunca vi os bancos, as grandes empresas, o agronegócio está vinculado a essa coisa suja, né, que os bolsonaristas fazem. Mas esses trombadinhas do capital, empresários pé de chinelo, né, se achavam muito poderosos e muitos se encontraram com o presidente várias vezes e financiando essa rede de milhões de reais, Anselmo Góes já denunciou no Globo, que sustenta toda essa fábrica infernal, demoníaca das fake news. E quem coordena tudo isso é o Carlos Bolsonaro. A sua prisão vai necessariamente ocorrer, porque na segunda fase, porque ele é o chefe de toda essa organização. E o pai vai bater na mesa, usando certamente um palavreado muito educado, e vai querer dizer: não, eu não cumpro ordens absurdas, mas vai ter de cumprir, porque o filho vai ser preso. E isso ainda esse ano. E não vai ser há muito tempo, vai ser em alguns meses, num prazo de tempo muito curto. E o que deve ocorrer a partir dali, que é o cenário mais ou menos que está sendo desenhado. Vamos lá. Bolsonaro sabe, portanto, né, nessa análise que eu fui fazendo em partes, que eleitoralmente ele acabou. Né? Não tem apoio de massa, as manifestações de rua têm 200, 300 pessoas, não tem apoio das pesquisas, não tem uma base parlamentar, a gente sabe que tem o centrinho, não é o centrão, não tem apoio do grande empresariado e a maior parte da população, como eu já disse anteriormente, está contra o governo. E além da crise sanitária, que eu já disse, da crise econômica e da crise político-institucional. Portanto, essa panela de pressão vai explodir. Ele só sabe que só tem um caminho para ele se manter no poder, que é o desejo dele, se manter no poder. Ele não tem nem projeto nacional, projeto de país, não. Ele tem um projeto de se perpetuar no poder. Qual é? O golpe de Estado. Para o Bolsonaro, a única solução dele se manter ainda nesse governo, que ele foi eleito em 2018, é através do golpe de Estado. Porque, de um lado, a quadrilha bolsonarista, a Polícia Federal está chegando com a investigação do Supremo Tribunal Federal, que eu já levantei anteriormente, e de outro, isso vai levar a um processo de impeachment, ou por crime de responsabilidade, pela forma como nós já comentamos, através da Câmara autoriza quem processa e julga o Senado, ou através de uma infração penal comum. Nesse caso, a Câmara autoriza, quem processa e julga é o Supremo Tribunal Federal, como dispõe a Constituição. Então, ele sabe que o seu destino está marcado.
Seu destino está carimbado. Né? Ou seja, ele não vai continuar na presidência e pode terminar a curto prazo também, respondendo ao sair da presidência e por uma série de crimes cometidos, né? Antes inclusive de ser presidente da República, não durante o mandato, ainda crimes anteriores. E ele pode terminar preso em Bangu 8. É aquilo que eu falo todo dia, e não é um xiste, não, é algo que provavelmente ocorrerá. E por quê? Eu sempre pego o exemplo do Lula. Né? O Lula ganhou 4 eleições e foi preso. Michel Temer, a ser detido. Né? Não estou entrando no mérito no caso do Temer, não é condenação, mas para efeito de, supostamente ele estava prejudicando as investigações, mas não vou entrar se era correto ou não, mas foi detido. Né? A questão que se coloca para o Bolsonaro, ele sair da presidência, é a cadeia. É a cadeia. E ele sabe que pode terminar na cadeia. Então, para ele, portanto, notem, né, serenamente, se de um lado você tem todo esse quadro que eu fui desenhando, sanitário, econômico, crise política institucional, investigações, né, Rio de Janeiro, tudo isso, né, ele sabe, ele tem esse quadro, né, de outro, ele teria de se manter no poder até 2022, até o processo eleitoral, daqui cerca de um pouco mais de 2 anos. Né? Isso é impossível, porque o país vai explodir, a panela de pressão vai explodir. Nós já estamos ouvindo o apito da panela de pressão, que são as primeiras manifestações. Está claro, o cenário é esse. Ele, portanto, sabe que não tem saída para ele. Né? Se vai permanecer, não vai conseguir gerir a maior crise da história. Pelas razões já levantadas, processo de impeachment está aí na porta. Ele vai embora, tal. E o medo também da infração penal comum, de outros processos que podem levar para a cadeia em Bangu. Qual é o caminho dele? O golpe de Estado. E ele está movendo as suas peças, militarizando o governo. Alguns estimam que cerca de 4.000 oficiais estão em vários cargos do governo federal. Né? O Ministério da Saúde é o exemplo mais patente, porque é incrível, o Ministério deveria ser de especialistas, hoje tem dezenas e dezenas, inclusive seu titular, de militares. Ele tem uma órgão de informação paralela, chamada BIM Paralela, que ele confessou na reunião de 28 de abril, que é dele próprio, um sistema de informação que não é da estrutura estatal. Olha o crime que ele cometeu, mais um, mas é dele. Ele está movimentando a Força Nacional, cujo comandante é um coronel da PM do Ceará, salvo engano, e que foi na greve dos amotinados no Ceará, chamou os soldados amotinados de heróis. E ele está incentivando a quebra da hierarquia das PMs, através da Força Nacional, desse comandante, através dele, Bolsonaro. Né? Hoje, raros os governadores controlam suas polícias militares. Raríssimos. Há uma crise de insubordinação estimulada por ele. Então, ele joga com isso, né? Com essa ideia de milícia, que é o sonho dele. Ele tem também, dentro desse universo, um apoio desses empresariado pé de chinelo, que não vai sustentá-lo, mas ele acredito que esses trombadinhos do capital vão dar apoio a ele, mas ele joga com esses, os recebe, colocam eles em alta conta. Ele vai continuar criando conflitos com o Congresso e com o Supremo Tribunal Federal. E aposta que o Exército, especialmente entre as Forças Armadas, vai embarcar no seu projeto golpista, porque ele quer transformar as críticas ao seu governo, as críticas como se fosse uma crítica das Forças Armadas, quando uma coisa é uma instituição permanente de Estado, as Forças Armadas, e outra coisa é um governo que é algo que passa. Né? Então ele vê que o caminho é o golpe, e ele está caminhando para o golpe. O filho, o Bananinha, disse há 10 dias atrás, veja, já tinha dito que ia fechar o Supremo, vocês lembram tal, mas o Bananinha disse o seguinte, não é se vai ocorrer golpe, isso vai ocorrer, disse o Bananinha, é quando vai ocorrer. Eles estão caminhando para o golpe, é isso. Por isso que domingo pode ser uma etapa. Se criar um incidente grave, eles podem vir com a história do estado de defesa, ou até estado de sítio, que está na Constituição, tanto um como o outro. É bom lembrar que precisa da aprovação do Congresso, o Congresso se mantém aberto, etc. Tal. O Congresso certamente rejeitaria um ou rejeitaria outro, absoluta certeza, mas criaria dias de tensão, dias de muita tensão, de conflitos, né? E de um caos com saques, ataques, violências, mortes, né? É isso que ele quer, é isso que ele está caminhando. Ele sabe que o seu projeto, para ele se manter no poder, ele precisa dar um golpe. Sem o golpe, ele não caminha. Não adianta articulação com o Centrão, é centrinho hoje, não vai dar nada certo.
Ele sabe, e sabe que o seu filho vai ser preso, e o castelo de cartas do bolsonarismo vai ruir. Nesse caso, ele vendo que a sua família pode ir para a cadeia, que a perspectiva dele para a cadeia a médio prazo também é algo muito palpável, e que ele não tem apoio de massa, tem uns fascistinhas aí, nazistinhas, que só ficam gritando, mas que não tem consistência, apoio popular à organização, que ele pode, portanto, ficar alguns meses no poder, ainda esse ano, e só, né? E cair, e voltar para casa em situação desconfortável, podendo passar pelo condomínio Vivendas da Barra e terminar em Bangu 8. Só resta um caminho para o criminoso, né? Para aquele que comete crimes sucessivos contra a Constituição e vive à margem da lei, portanto é um marginal, que é o golpe de Estado. Ele joga com golpe, ele só pensa nisso, ele dá sempre 2 passos à frente e 1 atrás, 2 à frente e 1 atrás, 2 à frente e atrás, mas sempre avança, portanto, é essa a sua estratégia, né? E a resposta da sociedade civil, até o momento, tem sido muito tênue. Os manifestos foram uma primeira manifestação, mas isso é demais, né? Dos partidos políticos, da sociedade civil, porque nós corremos o risco, se essa situação se estender um pouco mais no tempo, e ele vai cair, né, se estender mais no tempo, é inviabilizarmos meia década, um lustro, né? Nós teremos mais uma década perdida e que vai ser terrível para o Brasil. Veja a posição que o Brasil vai perder do PIB mundial. Aguardem, né? No começo do ano a gente já vai ter essas estatísticas, nós somos o 8º, vamos cair para 13º, 14º, mas mais do que isso, vamos estar com um país em ruínas. Eu sempre pego o título e adapto do Inácio Lula Brandão, um importante escritor, não verás país nenhum. Só resta um caminho, portanto, para enfrentar o golpista Bolsonaro. É a Constituição, é a mobilização da sociedade e o processo de impeachment. Não há outro, porque se a sociedade não caminhar rapidamente para o impeachment, ele vai dar um golpe de Estado e tentar impor uma ditadura no Brasil. Então a pergunta, vai ter golpe? Ele quer fazer o golpe. A pergunta é se a sociedade civil vai permitir que esse marginal, esse criminoso, corrompa as instituições e coloque em risco a nossa nacionalidade. Essa, me parece, é a grande questão. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, não se inscreveu, sugiro que eu faça blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, né? Coloque like no que vocês gostaram, tá? E lembro que na plataforma www.cursodovila.com.br tem vários cursos de história que nós vamos oferecer, o primeiro já oferecido e lá tem todas as condições, História da Ditadura Militar no Brasil. E lembro que a última entrevista que nós postamos no nosso canal, uma entrevista belíssima, né, de mais de 1 hora, com deputado, ministro, embaixador, professor Delfim Neto, certamente vocês vão gostar. E temos mais 2 que estamos terminando, estamos articulando, que vai ser para a semana que vem também 2, e certamente serão excelentes entrevistas. Nos encontramos amanhã, porque diferente do Mandrião, hoje eu não falei Mandrião, hein? Diferente do Mandrião, a gente está sempre trabalhando, e ele vai aprontar alguma coisa amanhã, e nós temos que estar tanto aqui para dar resposta. E sempre dizendo, não vai ter golpe. Até!